presbítero Alexandre, aleluia, que Deus vai usar para falar conosco nesta noite, trazer o alimento, o maná do céu, aleluia, Jesus, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos, glória a Deus, eterno e soberano Deus, aqui se encontra o teu filho, o Senhor, que novamente estará ministrando a tua palavra nesta casa de oração, Pai, para o coração da tua noiva, da tua igreja, Pai. Usa ele como ferramenta na terra, Senhor, para alimentar o teu povo, Senhor, porque nós necessitamos do alimento espiritual, Pai. O louvor é bom, Senhor, aleluia, tudo é muito bom, mas a tua palavra é que nos mantém de pé na tua presença. Usa ele uma vez mais no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, Jesus, igreja. Abra junto a palavra junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 11 e o versículo 27. Só vou ler o primeiro versículo aqui, ó. Ora, essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Até aqui. Sente-se glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas quando a gente mergulha na palavra para entender, porque cada letra, cada versículo, tudo aqui faz sentido. Nada está aqui, escrito aqui porque não faz sentido. Tudo aqui foi escolhido, aleluia, pelo Espírito Santo e escrito por homens. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas por que Deus pediu para me falar sobre Terá? Era para me falar sobre Abraão, mas ele pediu falar para Terá. Por quê? Terá, ele gerou, como a palavra diz ali, Abraão, Naor e Arã. São 3 irmãos. Ele gerou Abraão, Naor e Arã. E deu-se a vida que Arã morreu. Arã quem era? Era pai de Ló. Morreu Arã. E Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus, ele não aguentou a situação de ver o seu filho morrer, aleluia. Na Bíblia não nos diz, eu fiz um estudo extra, mas se eu vim falar aqui, muitas pessoas vão dizer, heresia, então eu não vou falar, eu só vou falar aquilo que está na Bíblia, aleluia. E Arã morreu e Terá, ele ficou perdido, ele ficou alucinado, ele não sabia o que fazer, aleluia. Terá era um homem muito rico. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, era, por exemplo, assim, como se fosse hoje Nova York, era uma capital da tecnologia da época, né, irmãos? Porque não tinha tanta coisa, mas era algo surpreendente morar em Ur dos Caldeus. Tinha portos totalmente sofisticados para a época, mas Terá, ele disse, não quero mais, juntou a família e foi andar. Ele foi andar sem destino, mas no caminho, aleluia, se vocês entenderem, lerem esse pedaço aqui, que para muitos não faz sentido, ele parou na cidade de Arã. Mas por que ele parou na cidade de Arã? Porque ele não conseguiu superar a morte do seu filho. Ele não conseguiu superar algo que aconteceu na vida dele. Ele não conseguia ir para frente. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, Deus falou para mim que hoje Ele quer curar pessoas que estão com sentimentos machucados, que estão, aleluia, com a vida travada em alguma situação que aconteceu, aleluia, até está andando, mas está patinando, anda 10 passos e volta 50. Deus, Ele quer te curar, Deus quer me curar também. Aleluia. Como é que Ele vai fazer uma obra, aleluia, ou vai nos usar se nós não formos curados? Como diz a palavra, um cego guiando outro cego vai cair onde?
Deus hoje Ele quer curar. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer curar o teu interior. Mas talvez esteja perguntando, por que que Deus fez isso comigo? Processos. O diamante, para ser lapidado, ele passa pelo fogo. Aleluia. A construção de um vaso. Se alguém estudou, a irmã estudou, a gente tinha comentado várias vezes sobre o vaso. Quem gosta, estuda, né, irmã? A Bíblia está aqui, o conhecimento está aqui. Quem quer adquire o conhecimento, para que Deus venha derramar sabedoria, para te usar o conhecimento. Quem não quer, irmão, amém. Deus respeita. Quem quer mergulhar, a palavra está aqui. O barro é escolhido. Não é qualquer barro. É tirar todas as impurezas do barro. Ele é batido, tirado pedrinha por pedrinha. Aleluia. Depois ele passa pelo fogo. Aleluia, pelo forno, né? Aleluia. E quando sai, irmãos, é dado uma batidinha nele. Se ele não cantar, aleluia, se ele não dar um eco, ele é amassado tudo de novo. Porque tem alguma coisa no vaso impedindo ele, que ele vai rachar. Impedindo ele de ser usado. E um vaso rachado não serve para nada. Até serve, irmão. Sabe para quê? Para machucar os outros. Então hoje Deus quer te curar, irmãos. Preste atenção na palavra, na promessa, aleluia, feita, aleluia, a uma pessoa. E o texto, aleluia, o tema que eu coloquei é do lixo à aliança. Do lixo para a aliança. Aleluia. Sim, Senhor. E Tera aqui, irmão, Terá ficou aqui até a sua morte. A palavra vai dizer aqui, ó. Aleluia. Sim, Senhor. Glória a Jesus. E habitaram ali, e os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ele tinha 165 anos. 165 anos aqui, nós vamos ter que procurar aqui, mas é mais ou menos essa idade aí. Ele ficou mais ou menos uns 15 anos aqui parado, irmão. Parado. Então hoje Deus te diz assim, ó, ei, não olha mais para trás. Não olha para o que aconteceu. Olhe para o céu. Olhe para o céu, que é Ele que vai fazer. Teu irmão pode interceder por ti. Teu irmão pode te ajudar. Mas quem vai, aleluia, e quem é comprometido com a obra na tua vida é Deus. Aleluia. Agora vamos começar a falar sobre Abrão, irmãos. Abrão, aleluia, ele era filho de Terá. Aleluia, era um idólatra. Aleluia. Era uma pessoa muito rica. Daí tem gente que diz que Deus não chama pessoas ricas. Deus chama gente de todo tipo e de todo lugar, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele não escolhe pela aparência ou pelo que tu tem. Ele escolhe pelo que tu é perante Ele, pelo teu coração perante Ele. Porque Ele conhece, além do coração, Ele conhece as intenções que tem no nosso coração. Aleluia! Como o nosso irmão pastor falou, aleluia, tem muitas pessoas aqui, aleluia, que queriam tanto uma bênção, mas não chegou a hora. Fique tranquilo. Porque quando chegar a hora, Deus vai dar. Porque nada é atrasado, meus irmãos. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia. Eu fico questionando a Deus sobre muitas coisas. Mas nada está atrasado. Aleluia. Sabe aquele ditado, Deus tarda, mas não falha? É de Satanás. Deus nunca tardou, nunca falhou. Ele sempre chega na hora certinha. Aleluia. Aleluia. Ele chegou na hora certa na minha vida. Deus chegou na hora certa na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero trazer os significados, os nomes, para a gente entender o que o texto está falando. Porque todos os nomes, aleluia, o hebreu, aleluia, ele dava, aleluia, o significado. A pessoa, a criança que nascia, tinha um significado do seu nome. Aleluia. Pelo que a pessoa estava passando, pelo que ela estava vivendo, onde que ela nasceu, tudo tinha um significado. Aleluia. Aleluia, sim, Senhor. A palavra terá, já dizia, era andarilho. E quando tu profetiza na vida do teu filho, meu irmão, tem um poder.
se tu colocar a mão na cabeça do teu filho vai ser abençoado, mas tu começar a dizer é uma peste, é algo parecido, estás liberando no mundo espiritual algo muito forte, que é a palavra. É a palavra de Deus. Abrão, pai elevado, pai de exaltado. Sarai, minha princesa, minha senhora. Ló, véu ou cobertura. Então o que Abraão fez? Quando Terá morreu, ele pegou, ele era o responsável. A palavra aqui vai nos dizer, se nós começarmos a estudar um pouquinho mais, ele pegou Ló, a gente diz não é para levar Ló, não. Ele provavelmente ele era responsável, senão ele não tinha levado, ele era o mais velho. Ele pegou Ló, aleluia, pegou sua esposa, aleluia, Sarai, e foi, aleluia, começou a andar. Por quê? Porque ele começou, aleluia, a ver o seu pai parado, e ele não queria ficar parado. Provavelmente, irmãos, ele ficou indignado com a situação também, pelo seu irmão ter morrido, aleluia, mas ele não queria ficar parado. Ele tinha no coração dele que a vida não era só aquilo ali, não era só um sofrimento, aleluia, e Deus, aleluia, veio e bradou no seu coração. Deus fez uma promessa para ele, assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, de onde tu moras, que eu vou te mostrar, eu te mostrarei o lugar para onde tu vai. Glória, aleluia. E sabe o que Abraão fez? Ele não mandou mensagem para ninguém, ele não foi perguntar para a vizinha se era Deus falando, ele não foi orar, sabe o que ele fez? Ele juntou tudo e saiu, irmão. Tem muitas pessoas que dizem que é fé também. Mas vamos ver durante o texto que a fé não nos garante ter dúvida de alguma coisa. De duvidar que vai acontecer, será? Por que não? Não nos garante, porque o texto vai nos mostrar. Aleluia. E ele obedeceu a Deus. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha. Ele era um homem rico. Ele pegou ovelhas. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha. Aleluia. E ele começou a andar sem destino. Confiando numa palavra. Hoje em dia parece que Deus tem que mandar um e-mail, justificar com uma carta carimbada, aleluia, mostrar no telão, aleluia, usar alguém, assim, não, se aquele lá no altar girar 10 vezes é para mim fazer. Parece que tem todo algo tão misterioso para entender que Deus está falando. Deus, aleluia, ele fala na brisa, ele fala no trovão, aleluia, mas ele fala no teu coração. Deus, ele é multiforme. Aleluia. Glória a Deus. Mas como que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, aquele que te vê em secreto te honrará em público. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Vamos só para nós entender, Sarai provavelmente também era filha de Arã, tá? Porque Milca casou com Naor, também ela era filha de Arã. As duas mulheres eram filhas de Arã, como Ló. Arã teve 3 filhos e ele morreu. Tá entendendo? Uma se casou com o irmão e a outra se casou com outro irmão. Provavelmente é isso, tá, irmãos? Se olhar. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, aleluia, falou uma vez só para ele. Ele continuou, ele começou a andar. Aleluia. Deus passou, aleluia, Abraão passou pela terra até o lugar em Siquém. Ele continuou a andar até chegar na cidade de Siquém. Aleluia. Quando chegou em outra cidade, aleluia, próxima a Canaã, da onde que ele estava, aqui perto de Ur dos Caldeus até Canaã, dava mais ou menos 740 quilômetros, irmãos. Mas por que eu estou falando isso? Porque não tinha meio de locomoção, era um jegue. E provavelmente os jegues estavam carregando mantimentos, estavam carregando tendas, estavam carregando árvores. Era aqui, ó. Era no pé. Era a pé. Aleluia. A obra da Bíblia quase inteira foi feita a pé. Paulo andou para vários lugares a pé.
de navio, né? Ele foi mais ou menos a pé. Jesus, ele não tinha um jatinho, ele não tinha moto elétrica, não tinha nada. Ele ia a pé. Aleluia. E nós, né, irmãos, nós temos tudo. Porque nós temos tudo, irmão. Nós temos Aleluia. tudo. E nós não vamos. Ah, se Deus me dá uma motinho, eu vou fazer obra. Nunca vai vir para a igreja, alguns. Verdade? Verdade, irmão. Tem a história daquele de um obreiro bom, né? Ele, poxa, não faltava um culto. Meia hora antes, estava no culto de ajoelhado, tinha uma bicicletinha velha, trazer ele, a mulher dele, né? A mulher dele vinha sentadinha de lado assim, ele vinha pedalando, os dois, meu, obreiro de valor. Eles orando, Deus, tá vendo a minha dificuldade, Deus. Eu pedalo 15 km para vir, 15 para voltar, Senhor. O Senhor foi lá e deu uma motinha para ele. O obreiro nunca mais veio. O obreiro nunca mais veio para a igreja. Uma motinha aí, pastor dele. Aleluia. E quando Abraão chegou em Siquém, a seca, ele viu que a seca tinha uma seca tão grande, ele viu que estava faltando comida, ele tinha bichos, ele tinha muitos servos, ele tinha muita responsabilidade, e aquilo começou a causar algo na cabeça dele, começou a dar dúvida, será que era realmente Deus que falou? Será que era Deus? Aleluia, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar todos morrer de fome, eu sou, aleluia, o patriarca disso tudo, eu comando isso tudo, eu tenho que tomar atitude. Ele resolveu ir para o Egito, sair do caminho daquilo que Deus fez, sair da promessa. Mas antes ele falou assim para a mulher dele, ó, seguinte, nós vamos lá para o Egito, lá vai ter Faraó, vai ter as pessoas, aleluia, e tu és uma mulher muito bonita, aleluia, vai que eles te querem, e se eles te quiserem, eles vão me matar, porque vão saber que eu sou teu marido, mas diz que eu sou só o teu irmão. Sarai tinha 65 anos, irmãos. Uma mulher bonita de 65 anos. Não usava Avon, não usava creme, não usava nada. Era bonita. Mas a beleza dela não se dava só fisicamente, porque também ela era a esposa de um homem que comandava um grande clã. Vinha isso e aguçava as pessoas que viam aquilo, né? Poder, né? Poder. E chegar lá no Egito, dito e feito, como ele falou. Os amigos lá de Faraó acharam ela bonita, pegaram para Faraó e levaram. Faraó deu um monte de coisa para ele. Um monte de cabra, vaca, deu serva, deu servos, deu um monte de coisa. Só que Deus apareceu num sonho para Faraó e falou assim, o que está fazendo? Essa aí é a mulher de um homem. Ela já tem dono. Mandou um monte de praga. Um monte de praga. Já mostrando, aleluia, o que ele ia fazer também com o próximo faraó, que não deixava o seu povo sair. E Faraó despediu ela rapidamente e deu mais algumas coisas para eles. E eles aqui, ó, saíram e dispararam, porque ele falou, não quero nem que tu fique aqui na minha terra. E eles, aleluia, juntaram mais riquezas ainda. Mas juntaram riquezas que não eram de Deus, eram do Egito. Isso lá na frente vai trazer consequências. Aleluia. Eu estou aqui no capítulo 12 ainda no chamado. E como eles ganharam muitas coisas, aleluia, eles tiveram que sair do Egito, eles começaram a andar. Aleluia. E chegaram, aleluia, e chegaram até perto de umas cidades onde tinha muitas pastagens, tinha muita água perto do Rio Jordão. Aleluia. E ali pararam. Mas Ló já tinha também suas riquezas, Ló também já tinha sua mulher, e ele também já tinha suas riquezas. E os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão por causa de espaço, por causa de pasto.
Tudo porque eles ganharam mais coisas ali do Egito. E começaram a brigar, aleluia. E chegaram até Abraão, aleluia, interviu e falou: por que estão brigando? Por que estão fazendo isso? Aleluia. Chamou Ló e vamos fazer o seguinte, Ló. Aqui, ó, aqui diante, aqui está a terra. Pronto, tu escolher ir, tu vai, eu vou para o lado contrário. Ali ele já estava entregando algo que Deus tinha entregue para ele. Deus tinha prometido aquilo para Abraão. E Abraão estava entregando para Ló. Muitas coisas Deus dá para ti. Não fique dando para aquilo que Deus deu para ti para as outras pessoas. É teu. Aleluia. Mas como que eu vou saber? Irmãos, intimidade com Deus. Se tu está 10 anos, 5 anos, 20 anos na igreja e não tem intimidade com Deus, sabe o que eu posso fazer por ti? Orar e interceder. Porque tu não conhece aquele onde tu quer morar. Não conhece o lugar onde tu quer morar. Tu não tens intimidade com o dono do céu. E tu quer morar no céu. Então tem alguma coisa aí que precisa ser revisto. E Ló, Zoludinho, escolheu as Campinas, né? Ló escolheu o mais verdinho. Mas a promessa estava com quem? Com Abraão. E Abraão, ele sabia que ele podia ir para qualquer lugar, que Deus ia prosperar ele. Abraão foi para um lado e Ló foi para o outro. Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra. A palavra diz que eram lugares tão lindos, maravilhosos, verdejantes, que pareciam até o jardim do Éden do Senhor. Pode ler, está na palavra aqui, ó. Parecia até o jardim do Éden, de tão lindos que eram. Prósperos, bonitos. Aleluia. E ali ficou Ló. Mas a palavra diz que começou, aleluia, uma guerra entre 4 e 5 reis. Aleluia. E pegaram todos onde que Ló morava e a família de Ló. Pegaram todos os moradores de Sodoma e Gomorra ao entorno ali e levaram cativos, não só as pessoas, mas também todos os animais, vaca, boi, levaram todos eles cativos. E isso chegou até o ouvido de Abraão. Abraão, aleluia, mesmo Ló tendo escolhido, aleluia, vocês estão vendo, quando não é de Deus, pode escolher, né? Pode escolher o mais bonito. Quando não é de Deus, irmão, a gente paga um preço. A gente paga um preço. Ló foi levado como prisioneiro. E um daqueles que escaparam chegou até Abraão e falou: Abraão, levaram teu sobrinho Ló, mas todo mundo lá, nos ajude, Abraão. Abraão tinha muita coisa, irmão, muita coisa. Abraão era super rico, irmãos. Era Abraão Musk, né? Da época, né? Tinha muito dinheiro, né? Aleluia. E daí ele pegou, juntou os 318 da casa deles mais valentes e falou assim: ó, vamos lá lutar. Vamos lá que nós vamos libertar Ló. Foram lá, como o Abraão falou, e libertaram Ló. Trouxeram Ló de volta. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. E quando ele trouxe Ló de volta, quando ele chegou, todos os reis queriam dar muitas coisas, muitos despojos para ele, né? E ele não aceitou, por quê? Porque ele aprendeu da primeira vez, quando ele saiu do Egito, que ele ganhou muita coisinha ali, deu problema com Ló. Ele falou assim: não, eu não vou pegar nada, porque depois vocês vão dizer que eu enriqueci em favor de vocês, eu não quero nada. E nisso chegou Melquisedeque, sacerdote de Salém. E Abraão deu a primeira vez o dízimo na Bíblia que nós vimos. Não dos despojos, mas do que ele tinha. Ele deu para Melquisedeque. Para vocês entenderem, não foi igual Saul que pegou os menorzinhos e falou assim: não, ele deu do que ele tinha e foi abençoado para o Melquisedeque de Salém. E esse nome, aleluia, Melquisedeque, vai ser falado lá. Jesus vai comentar sobre ele
E Jesus vai dizer que ele é o sacerdote real. Jesus, Melquisedeque, foi um sacerdote. Mas Jesus vai comentar sobre ele e também em Hebreus, quem quiser estudar também vai estar falando sobre Melquisedeque. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. E Abraão, ele não tinha ainda chegado onde que Deus tinha mandado ele. Então o que Abraão fez? Ele partiu daquele lugar ali de Siquém, ali, né? Foi para aquelas campinas. E Abraão nessa época ali tinha mais ou menos... Sara tinha 65, né? E Abraão tinha mais ou menos 75. Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Aleluia. E... glória a Deus, aleluia. E Deus, depois do acontecimento, Deus quis renovar a aliança com ele. Ele já tinha levantado um altar aqui em Siquém, aleluia, mas Deus quis renovar, aleluia, essa aliança, porque até antes Deus ainda não tinha, aleluia, só tinha falado uma vez com ele, mas não tinha feito realmente uma aliança. Ele não sabia, ele não tinha uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Ele tinha experiência com os ídolos ao qual ele fabricava, mas ele não tinha ainda uma experiência com Deus verdadeiramente. Aleluia. E Deus, aleluia, aqui no capítulo 15, fala para ele assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. Abraão, ele estava confuso mesmo, irmãos. Porque ele tinha ouvido falar a palavra, Deus ele tinha feito um altar em Siquém para ele, e Deus ainda não tinha aparecido e não tinha feito uma aliança, ele não tinha tido aquele encontro verdadeiro com Deus que muitas pessoas buscam, né? Tem aquele encontro que muda, tu não volta, tu não consegue mais voltar para trás a partir da hora que tu tens o encontro verdadeiro. E Abraão questionou a Deus: Deus, mas tu me falou que eu vou herdar muitas coisas, eu vou ser pai de nações, mas eu não tenho filho, eu não tenho nada, eu só tenho um mordomo Eliezer que está na minha casa, esse vai ser o herdeiro. Deus falou assim: não vai ser esse o herdeiro. Sara vai ter, aleluia, um filho, e tu vais ter um filho ainda na tua velhice. Imagina Deus, aleluia, chegando para você. Hoje nós com 50, 60 anos, nós achamos que somos muitos velhos, já queremos nos aposentar, né? Queremos pegar, aleluia, ficar mais parados. E naquele tempo, 75 anos, ainda tinha muita coisa que fazer. Sabe, e Deus continua sendo o mesmo. Sabe o que acontece? A palavra diz, Isaías 40, 29, que ele dá força. Ele renova o vigor ao cansado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? É tudo nós que muitas vezes paramos em cima de uma promessa, aleluia, como Terá parou, depois que seu filho morreu, algo aconteceu que paramos de acreditar naquilo que Deus falou para a gente. Ele creu no Senhor e Deus o impor por justiça. Vou fazer essa aliança, porque agora Abraão entendeu, aleluia, que eu tenho controle nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia. Aqueles que eles faziam, aleluia, são deuses com D minúsculo, eles não andam, não ouvem, não sentem cheiro, não falam, não respondem. Eu sou o Deus que responde, eu sou o Deus do pacto, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que revigora, eu sou o Deus, aleluia, que tira, aleluia, do monturo, do entulho, aleluia, e coloca sentado entre príncipe e princesa. Aleluia. Abraão aqui tinha 75 anos, uns 80 anos quase. E daí Sara falou assim, vou fazer o seguinte, tá muito tarde, a promessa eu acho que não vai acontecer, tá já achando que Eliezer, mas ele sabia que Deus tinha aparecido, só que, o homem, né, irmãos, ela ofereceu uma mulher mais novinha para ele, uma egípcia, aleluia, não sei quantos anos, porque a Bíblia não fala, aleluia, disse assim, eu vou te dar ela para te ter um filho. Ele pegou Agar, aleluia, entrou Agar, e disso tudo nasceu Ismael, aleluia.
Aleluia. Nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E o Senhor, aleluia, a palavra diz que o Senhor, aleluia, num dia, no final da tarde, aleluia, apareceu, aleluia, veio ao encontro à tenda de Abraão, aleluia, ele mais 2 anjos chegaram até a sua tenda, aleluia, e Abraão viu, aleluia, que era o Senhor, aleluia, já pediu para matar um novilho, aleluia, pediu, aleluia, para Sara pegar 3 éfas de trigo, fazer bolo, fazer pão, aleluia, ele fez uma festa grande, porque Deus, aleluia, o Senhor Jesus estava, aleluia, diante da sua casa, estava na sua casa, aleluia, Abraão, aleluia, honrou quando Deus chegou na sua casa. Abraão honrou quando Deus chegou na sua casa. Será que a gente honra quando Deus chega na nossa casa? Muitos, aleluia, foram visitados, aleluia, por anjos, pessoas, aleluia, representando o Deus vivo, aleluia, e falaram: não tenho nada. Não tenho nada. Sabia que não é pelo que tu tem, mas pelo que tu faz com o que tu tem. Deus vai te abençoando conforme o teu coração. Se o teu coração não estiver na bênção, Ele te dá. Aleluia. E Deus coloca a gente, Deus, Ele prova a gente, irmãos. Ele não tenta, porque ninguém pode tentar Deus. Mas provar, Ele prova a gente. Aleluia. Quantas pessoas chegou na tua porta pedindo comida? Quantas pessoas tu viu pela rua mendigando e tu passou por elas e tu falou assim: não trabalha porque não quer. Mas tu conhece a história dela? Sabe de onde é que ela veio? O que aconteceu com ela? Meu Deus, aleluia. E nós julgamos. E nós julgamos. E nós julgamos. E enquanto nós julgamos, nós perdemos a bênção. Mas Deus está falando para ti: não julgue. Eu te dei tanto alimento, um prato de comida não vai te fazer falta. Aleluia. Eita Deus, aleluia. O maná que eu já coloquei no teu coração, para alguém não vai fazer falta. Abre a tua boca, Glória. aleluia. Libera uma palavra de bênção, aleluia. Faz algo em prol do reino de Deus. Aleluia. Glória. Oh, glória, aleluia. Eu não sei de recuperação, irmãos, pregando a palavra. Veio quando teve aquela catástrofe das compotas lá em Minas Gerais, lá Brumadinho ali. Muitas pessoas morreram, irmãos. Muitas pessoas perderam sua família. E lá tinha um homem, só que o homem dava para ver que ele era refinado. Dava para ver que mesmo ele barbudo, esse homem mesmo barbudo, assim com a roupa suja, mas ele tentava arrumar a roupa, ele tentava se organizar, dava para ver que tinha algo naquele homem. E sabe o que eu fazia quando eu comecei a pregar a palavra lá? Eu queria pregar a palavra, eu queria botar Jesus goela abaixo, e vinha 3, 4 pessoas, não vinha muita gente. Deus começou a me ensinar. Eu pegava, sentava e começava a ouvir as pessoas. Isso é aconselhamento. Eu começava a ouvir as pessoas. E ali começamos, aleluia, a fazer um culto. Nós ouvíamos as pessoas e depois Deus, aleluia, direcionava uma palavra. E aquele homem, irmãos, ele tinha vindo a pé lá de Minas Gerais. Minas Gerais para Blumenau. Coloca para ver quantos 1000 quilômetros é. E todos achavam que ele era drogado, que ele era viciado. Todos achavam que ele tinha algum problema. Mas o problema é que ele tinha perdido toda a sua família. Glória a Deus. Meu Deus. Ele falou que ele passava, ninguém dava alimento para ele. Mas ninguém sabia a história dele. Glória a Deus. Sabe como é que a gente vê qual é a diferença do joio e do trigo? No vento. Quando o vento vem, sabe qual é que se dobra?
Só o tri. O João fiquei em pé. Eu estava num culto em casa, e irmãos, por quê? Porque Deus está me levando para esse lado para vocês entenderem. Que a palavra? Eu estava num culto, irmãos, pregando a palavra, e Deus ali, e assim, ó, quem vem aqui pregar a palavra, eu não acho que não vai brincar, eu não estou brincando, eu estudei, eu fiz, a irmã também, ninguém está aqui falando algo que não sabe, tá entendendo? E eu estava naquele culto, e a irmã sempre bem arrogante, a irmã sempre bem com o nariz empinado, mas tu via que ela tinha vários problemas, tu via que ela tinha problema, e quando a gente ia orar, e Deus parece que não, aleluia, me travava para orar para ela, e eu ficava perguntando para o Senhor. Um dia eu perguntei para ela: ei, irmã, tu acha que tu merece alguma coisa de Deus? Sabe o que ela falou para mim? Eu mereço tudo de Deus. Eu mereço que Deus me dê tudo. A gente não merece nada, irmão, é tudo graça, é tudo misericórdia. Aleluia. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão aí com a vida toda encalhada, porque não conseguiram sair, aleluia, de algum acontecimento igual terá, não conseguiu sair. Tem muitas pessoas que estão, aleluia, travadas no lugar, aleluia, e vem, volta para a igreja, vão para casa, volta para a igreja, vê pessoas sofrendo, não faz nada, aleluia. Vê pessoas na família sofrendo, não faz nada, aleluia. E quando coloca o louvor aqui, aleluia, tem a cara de pau de dizer que ama Deus. Tem a cara de pau dizer que ama Deus. Tem a cara de pau dizer que é crente. Crente até o diabo aleluia. E ainda estremece perante o Senhor. Nós temos que criar vergonha na nossa cara para dizer que nós somos crentes. Muitas vezes não é preciso nem pregar a palavra. Nós somos, igual o Paulo falou, o livro aberto que as pessoas leem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É forte. Agar teve Ismael, aleluia, e Sara, e quando Agar viu que tinha concebido, ela começou a tratar muito mal. Sara pegou e expulsou Agar, porque ela foi falar com Abraão falou assim: ó, faz tudo que tu faz, o que tu achar melhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas aqui na cabana de Abraão, irmãos, ali foi mudado, depois do pacto que ele fez, foi mudado o nome dele para Abraão, que ele foi chamado de pai de multidões. E quando a palavra diz que Deus fala assim para ele: ó, sai da tua cabana, olha para o céu, vê a quantidade de estrelas, olha para a areia do mar, vê se tu consegue contar. Você sabia que era de dia? E ele olhou para o céu e viu estrelas. Porque nós não estamos servindo qualquer Deus, irmão. Nós estamos servindo um Deus do impossível. Aleluia. E a palavra fala aqui, aleluia, no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis. Aleluia, porque quando Deus falou para Abraão: a Sara vai ter um filho, e ela ficou lá dentro rindo, Deus falou assim: só porque ela está rindo, o filho vai ser chamado Isaac, que significa risos. Glória, aleluia. Aleluia. Irmãos, eles não tinham vida difícil, não. Eles não tinham vida fácil, não, irmãos. Hoje nós temos tudo. Nós temos tudo para estudar a palavra, para nos dar bem. Tem gente que tem 4, 5 Bíblias em casa, tem estudo, nós não fizemos estudo. Aleluia. O nome de Abraão aqui, irmãos, vai bem mais tempo para eu estar passando para a igreja. Eu vou só até aqui, onde que ele fez uma festa, quando Deus entrou na sua casa, quando Deus apareceu, aleluia, para a sua família, renovando de novo a aliança. Quando alguém, aleluia, te exorta, a palavra exortar é lembrar, nós temos que agradecer. Sabe por quê? Porque Deus está querendo, aleluia, te aperfeiçoar, te capacitar para algo maior. Mas nós, irmãos, nós somos, parece assim, irmãos, antigamente a gente apanhava, mas aprendia, irmãos. Hoje em dia, né, não pode mais bater. A hora que chegou a hora de eu bater, não pode mais, irmão. Daí assim, ó,
Tu vê tanta coisa acontecendo, tá entendendo? A gente comia, meu irmãos, eu comia barro, então nossa saúde era, meu irmãos, nossa saúde era boa. Hoje em dia, doenças estão aí, irmãos. Por quê? Porque assim, ó, irmãos, pense bem, se tu não teve alguma coisa, parece que tu quer dar tudo aquilo que tu não teve pro teu filho, mas não é assim. Ele tem que dar importância, ele tem que dar valor àquilo que ele tem, porque muitas vezes a gente dá mais, aleluia, e o filho fica soberbo. É criado uma criança, aleluia, não para a família, para o mundo. Se vai na areia brincar, já fica doente. Como você está fazendo com aquilo que Deus deu nas tuas mãos? O que está fazendo? Como que você está andando? Você está à beira do caminho, clamando Jesus, ou você está no caminho, aleluia, da verdade da vida? Você está comendo maná que desceu do céu, ou está comendo marmita da internet? Você está, aleluia, falando aquilo que Deus falou, ou está sendo papagaio pentecostal, falando aquilo que alguém falou? Estás procurando intimidade com Deus, ou estás achando, ou nós achamos que vamos grudados com alguém? Meu Deus, é forte. Aleluia. Aleluia, Jesus. João 17,3 fala assim, ó. E a eternidade é esta, que conheça a Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus, seu Filho, ao qual Ele mandou. A eternidade nós vamos passar conhecendo Jesus, Deus, Espírito Santo e os céus. Então a pessoa perguntou para mim, mas eu vou ficar cantando 24 horas, santo, 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 com aquela roupa branca? Eu falei assim, talvez, mas vai ser muito chato. Eu falei, então fica aí que eu vou. Tu tem que dar opção para ela, né, irmãos? Né? Se ela não quer, imagina, rapaz, a palavra fala que nós vamos ganhar um corpo incorruptível, uma pedrinha com um novo nome. Meu nome não vai ser mais Alexandre. Uma pedrinha com novo nome. Aquele que era aleijado não vai ser aleijado. Aquele que era cego não vai ser mais cego. Não vai ter mais conta para pagar. Não vai ter mais nada. Aleluia. Não vai ter velório. Não vai ter lâmpada. Mas a glória do Senhor encherá toda Nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, é um Deus invisível. João 4,24 fala assim, ó, Deus é Espírito, importam os que o adorem em Espírito e é verdade. Aleluia. É Deus, um Deus invisível, uma promessa, talvez, que você só ouviu, mas se tu crê na promessa, aleluia, se tu crê no Deus invisível, aleluia, e obedecer, aleluia, os estatutos, viver conforme a palavra, aleluia, porque o decálogo, os 10 mandamentos, foi reduzido num só: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. São escolhas. A escolha que Abraão fez, irmãos, tornou ele pai de multidões. O tornou Abraão pai da fé, amigo de Deus. Mais para frente, próxima oportunidade que eu vou continuar aqui, ele contestou o que Deus ia fazer. Quem contesta com Deus? E Deus ouviu. Deus falou assim, no próximo vez, só para vocês entenderem, eu vou fazer alguma coisa grande, mas eu não vou falar com meu amigo. Eu tenho que falar com meu amigo. Tu és amigo de Deus realmente? Tu és irmão de Jesus? Aleluia, Jesus. A eternidade de muitas pessoas está dependendo da nossa posição. Aleluia. Se levante, irmãos, faz favor. Glória a Deus.